E aí, Paris está queimando e a França está morrendo. Uma vez o país da liberdade, igualdade, fraternidade, hoje a França é vítima de das dezenas de décadas de sua própria ilusão. De líderes que continuam a negar que a imigração em massa, sem integração, tem um custo. De intelectuais que insistem que todas as culturas são iguais, mesmo quando algumas delas glorificam o martírio em vez de misericórdia. De uma imprensa que se esforça ao máximo para esconder o que todo cidadão sabe no íntimo, que uma parcela da população importada pela Europa não quer coexistir, não quer compartilhar da cultura europeia. Eles querem conquistar o território. No mês passado, o time de futebol Paris Saint-Germain ganhou a Liga dos Campeões em futebol. Mas em vez de uma comemoração feliz, sadia, o que vimos foi puro barbarismo. 2 mortos, quase 200 feridos e mais de 500 presos. Centenas de veículos e lojas foram vandalizadas e queimadas. É nisso o que o orgulho cívico se tornou. Um pretexto para carnificina, um troféu de futebol transformado em 2 cortejos fúnebres. Da mídia francesa vimos apenas uma vaga explicação, como se tudo tivesse se auto-incendiado por causa da alegria e os 2 que perderam a vida tivessem dançado até morrer. Mas por trás dos eufemismos há uma simples verdade. Essa foi a mais recente demonstração de guerra contra os valores da civilização ocidental, travada com uma ideologia que santifica a destruição, que considera a indignação como virtude e que rotula qualquer esforço para restaurar a ordem como opressão. No cerne dessa ideologia está o culto implacável do jihadismo. A crença de que a violência é sagrada quando é dirigida ao Ocidente. Todos nós lembramos das enormes banners, né? No dia 8 de outubro, um dia depois do massacre, que dizia: por todos os meios, resistência por todos os meios. Não importe sobre quem você passasse por cima. O que vimos em Paris foi a mensagem de que eles não amam o país. Não respeitam e não querem respeitar suas tradições e símbolos, muito menos suas vitórias. Aliás, nem as vitórias dos próprios jihadistas em solo europeu, já que o Paris Saint-Germain pertence ao Catar. Os políticos, os acadêmicos e as mídias nos catequizam diariamente a repetir que o Islão é paz, que o jihad significa luta interior e que o único problema é que nós não os entendemos. Somos forçados a repetir isso até mesmo quando ouvimos um Allahu Akbar que acompanha a destruição de lojas judaicas, quando memoriais ao Holocausto são pichados, quando sinagogas são vandalizadas, e quando se exige proteção policial a cada Shabat em cidades que antes se diziam tolerantes. E o que faz Emmanuel Macron, presidente da França? Para apaziguar seus eleitores jihadistas, ele decide recompensá-los. Com o quê? Com o reconhecimento do Estado palestino. Ao anunciar sua intenção de reconhecer o Estado palestino na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, Macron escreveu: deve haver um cessar-fogo imediato em Gaza, a libertação de todos os reféns e uma ajuda humanitária maciça ao povo de Gaza. Também é necessário garantir a desmilitarização do Hamas e proteger e reconstruir Gaza. Será que Macron acredita mesmo que um reconhecimento no papel vai alcançar todos esses objetivos? Ele continuou: devemos finalmente construir o Estado da Palestina, garantir sua viabilidade e capacitá-lo, aceitando sua desmilitarização e reconhecimento
e reconhecendo plenamente o Estado de Israel, que irá contribuir para a segurança de todos no Oriente Médio. Uau! Uma mente brilhante! Ninguém chegou a essa conclusão antes. Não é de espantar que de vez em quando ele receba um tapa ou dois da mulher dele para ver se recoloca os pinos de volta no lugar. Ao declarar suas intenções, a França se juntará à Índia, a Chipre, a Rússia, a Ucrânia, a Polônia, a Espanha, a Irlanda, México e, é claro, Brasil, que já reconheceram o Estado da Palestina. 147 dos 193 estados membros das Nações Unidas já reconheceram. E isso a fez surgir de repente? Existe o Estado da Palestina? Não, ele não existe. Existe uma autoridade palestina permeada por violência e corrupção. E esse Estado mágico que eles querem de repente criar não tem fronteiras definidas, não tem economia independente, não tem sua própria moeda, depende de Israel para sua eletricidade e sua água. Pensaríamos que com todos os bilhões de dólares anuais que esse pessoal recebe, eles teriam por agora, no mínimo, uma estação de tratamento de água e no mínimo uma estação de eletricidade, né, para gerar eletricidade. Mas não. Mahmoud Abbas precisa da ajuda de Israel até para escoar o seu esgoto. É o mendigo mais bem-sucedido do mundo, graças à chantagem que ele aprendeu a fazer junto com Yasser Arafat. Dinheiro em troca de não termos ataques terroristas. Só que isso não está funcionando muito bem porque os ataques terroristas continuam. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, corretamente respondeu que o Estado palestino recompensa o terror e representa uma ameaça existencial para Israel. Se a Cisjordânia for pega para o Estado palestino, sem contar Gaza, só a Cisjordânia, Israel fica com 14 quilômetros de largura. Okay? Israel com a Cisjordânia e com Gaza é menor do que o Estado de Sergipe. Então pensem. Então ele falou que o Estado palestino só recompensa o terror e representa uma ameaça existencial a Israel. Sim, porque retira a profundidade estratégica totalmente de Israel. E isso corre o risco de criar outro representante iraniano, assim como aconteceu em Gaza, o que seria uma plataforma de lançamento para aniquilar Israel, não para viver em paz lado a lado. O presidente do partido Israel Beitenu, o Avigdor Lieberman, escreveu no X que reconhecer um Estado palestino é uma recompensa ao terrorismo e um incentivo ao Hamas, uma organização que realizou o massacre mais horrível de judeus desde o Holocausto. Isso não é justiça, é rendição ao terrorismo. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que o governo Trump rejeitou o plano de Macron de reconhecer o Estado palestino. Ele disse, essa decisão imprudente serve apenas à propaganda do Hamas e prejudica a paz. É um tapa na cara das vítimas do 7 de outubro. À luz do massacre do Hamas em 7 de outubro e do terrorismo desenfreado e das células terroristas em metástase na Judéia e Samária, agora claramente não é o momento para reconhecer qualquer Estado palestino. Mas esta é uma pequena minoria do mundo que se recusa a comprar a mentira palestina. A maioria do mundo, dos países, engole a propaganda anti-Israel que mostra o Estado judeu como um grande bully contra um punhado de pobres coitados no enclave chamado Gaza e Judéia e Samária. Não importa que esses pobres coitados, em vez de fazer algo produtivo, como ter uma economia, como montar uma estação elétrica, uma estação de água, esgoto, e ter uma moeda, e ter uma prosperidade dentro do seu território, eles só procuram se armar para destruir Israel. Só.
Ninguém ouviu falar de um enclave que tem 41 quilômetros de comprimento, tem mais de 500 quilômetros de túneis. Esse é o estado em Gaza. E não importa que esses pobres coitados tenham executado o pior massacre de judeus desde o Holocausto, com terroristas invadindo Israel própria, nenhum território ocupado, pilhando, queimando vivos, torturando, cortando cabeças, enfim, chacinando a população civil. Não, isso daí fica de lado. O que é importante é que Israel é o grande bully e que esse grande bully é obrigado a manter esses pobres coitados bem alimentados, saudáveis e prontos para o próximo massacre. Menos que isso, Israel é acusada de genocídio e limpeza étnica. Vejam só. Então, mesmo quando se descobre que a própria ONU reteve 950 caminhões cheios de ajuda humanitária para os moradores de Gaza, esses detalhes importantes nem são abordados pela mídia, porque se tornam um impedimento inconveniente para atribuir a culpa somente a Israel e aos judeus. A guerra que Israel venceu no campo de batalha foi transferida para a mídia, onde, infelizmente, Israel é a perdedora. Ela foi projetada para produzir um golpe devastador no Estado judeu. E isso já está acontecendo, não só com assim chamados reconhecimentos do Estado palestino, mas por todas as ações que estamos vendo ao redor do mundo, o antissemitismo desenfreado, incontrolável. O pessoal que sai caçando israelenses para atacar em todo o Ocidente. Imaginem só, ontem em Atenas, um israelense teve a sua orelha arrancada por um refugiado sírio que o mordeu quando ouviu ele falar em hebraico. Em uma ilha da Grécia, impediram o desembarque de turistas de Israel que haviam chegado de navio. No domingo passado, 2 jovens israelenses que foram assistir ao festival na Bélgica, Tomorrowland, foram presos e questionados por crimes de guerra. Um deles foi severamente surrado pela polícia belga. Ontem, também em Viena, 3 músicos da Orquestra de Israel que foram lá para tocar num concerto, foram comer um pedaço de pizza e quando eles foram ouvidos falando em hebraico, os donos do restaurante expulsaram os 3, são três pessoas já nos seus 50 anos, expulsaram os 3, falaram, xingando eles de genocidas e tudo mais, e ninguém na pizzaria se levantou para tentar compor, para tentar impedir que isso aconteça. Os 3 foram chutados da pizzaria. Isso fora, né, as pichações que nós estamos vendo em todos os lugares e, enfim. Mas eu acho que, no final das contas, não importa. Não importa o que a França, o que os outros países façam, o que o Brasil diga. Apesar de todos os ataques no campo de batalha, ao nível diplomático e midiático, Israel, no final das contas, vai prevalecer. E sabem por quê? Porque a verdade está do seu lado. E ela, por si só, irá desmascarar e calar a boca desses inimigos. Desejo a todos vocês um bom final de semana, uma ótima semana que vem, que seja produtiva, que seja construtiva e que vocês levem muita paz no coração. Até lá. Até o próximo domingo.